Recentemente eu li um livro que, assim, foi diferente de tudo que eu li antes. E o livro em questão é Entre Nós, Oceanos. Eu nunca tinha lido antes um livro que envolvesse essa questão, assim, de máfia. Então, foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com isso. E eu achei que foi muito legal e foi uma experiência, assim, um pouco mais complexa, porque misturou muitas culturas. O que não foi necessariamente ruim, pelo contrário, eu achei muito interessante. E é de uma autora brasileira. E nós conhecemos então a Clara. A Clara é brasileira e ela vai passar as férias com os amigos dela na Europa. Ela faz ali um mochilão para alguns lugares e por fim ela vai até Paris, que era um lugar que ela estava super curiosa para conhecer. E lá é onde a vida inteira dela vai mudar. Porque determinado dia ela sai sozinha e começa a passear ali pelas ruas de Paris até que ela encontra ali um restaurante, um café. Ela entra e lá dentro tem um rapaz. E esse rapaz é o que vai mudar a vida dela de ponta cabeça. Novamente, a Ravena quer participar do vídeo, então ela vai ficar aqui contando a história junto comigo. O rapaz em questão se chama Tito e ele é espanhol. O Tito, ele faz parte da máfia, só que ele já tá ali num período da vida dele que isso não faz mais sentido e ele quer sair. Aos pouquinhos a gente vai entendendo como ele foi parar nesse mundo e os motivos ali que fizeram ele a fazer tudo o que ele fez e agora por que ele quer uma nova vida, uma vida normal. Então ele conhece a Clara, ele acha ela muito bonita e eles vão ali e começam a conversar então e ele vê que ela tá meio perdida, vê que ela não é dali e aí as coisas começam a mudar completamente, porque depois desse encontro o pessoal da máfia do Tito acaba ficando ali meio esperto com a situação, percebendo assim quem é essa mulher, será que ela tem alguma coisa a ver com essa decisão do Tito de sair da máfia? E aí acontece uma festa onde a Clara vai, ela acaba bebendo muito e ela não consegue se lembrar mais depois onde ficou o hotel dela. Por sorte, o Tito estava nessa festa e ele oferece uma carona para ela. Só que, como ela não se lembra do endereço, ele leva ela para casa dele. E aí no caminho ele começa a pensar: será que ela não é uma espiã, na verdade, e tá ali agindo pelas minhas costas? Mas por fim ali ele percebe que não, que na verdade ela só é uma turista mesmo. Só que, como eu disse antes, a máfia já tava de olho. E nessa, eles decidem simplesmente sequestrar a Clara. Eles então levam ela para uma espécie de porão e mantêm ela ali de refém. Só que quando o Tito descobre, ele fica assim, louco da vida. E ele vai até lá, só que ele tem assim que disfarçar, porque tá todo mundo falando, ela é a sua namorada, que não sei o quê. E ela, fula da vida com toda a situação, culpando ele, achando que foi ideia dele, que foi tudo planejado, e ele tentando convencer ela de que ele não sabia isso, e que na verdade ele então iria ajudar ela a escapar dali. Ela passa um bom tempo naquele porão, enquanto isso o Tito tá ali tentando descobrir uma maneira de tirá-la de lá. Só que uma espécie do líder ali da máfia, que foi o cara que acolheu o Tito quando ele era menor, ele fala: você não vai sair daqui, você já viu muita coisa, você simplesmente não pode ter uma vida normal. E ele ali mantendo a Clara como se ela fosse uma espécie de moeda de troca do Tito. E ele falando: cara, esquece isso, ele tentando ali dar uma de louco pra ver se convencia o cara, mas não funcionava. E ele ali começou então a conversar com os amigos da Clara e disse que ele iria dar um jeito. E na verdade, esse jeito dele todo, ele só tinha contado para um amigo da Clara. Os outros achavam que eles tinham ido simplesmente viajar pela Espanha. Só que esse único amigo da Clara, que sabia toda a verdade, estava ali ajudando o Tito a pensar em alguma solução de tirá-la de lá. E nesse meio tempo, então, a Clara acaba aprendendo a confiar no Tito aos poucos e a colaborar um pouco mais ali para facilitar essa fuga dos dois. O Tito então decide como eles vão fugir, que eu não vou contar, e ele decide que eles podem ir então para um outro lugar, que seria uma espécie de um lugar um pouco mais seguro para eles, até ele encontrar uma maneira de mandar a Clara de volta em segurança até o Brasil, até a sua família, até a sua vida normal. Só que, como eu disse, eles acabaram ali criando uma conexão. E essa despedida, essa fuga não ia ser nada fácil. Então eles conseguem, eles vão até esse lugar que o Tito tinha sugerido, só que mesmo depois deles terem saído do porão, alguma coisa ainda não estava se encaixando, alguma coisa ainda estava meio errada e o Tito tinha esse pressentimento muito forte. E ele alertou a Clara, falando: olha, eu acho que isso ainda não acabou, mas fique tranquila porque eu te prometi que eu ia mandar você de volta em segurança e eu vou cumprir essa promessa.
E ele realmente cumpre, depois de muito sufoco, de muita perseguição, de muito suador, ele consegue mandar a Clara de volta pro Brasil em segurança. Só que as coisas não são mais as mesmas. A Clara, ela acaba sentindo ali um aperto no coração e o Tito também, mas eles decidem que é o melhor a se fazer. Então a Clara volta pro Brasil com os amigos dela. Todo mundo achando que ela tinha passado uma espécie de mini férias na Espanha com o Tito e só aquele amigo que sabia a verdade. E ela fica extremamente chateada porque ela e o Tito não trocaram contatos por uma questão assim de segurança. E ela ficou ali esperando por ele, pensando nele durante muito tempo, até que ela finalmente se permite seguir em frente depois de longos e longos meses. Então ela conhece um cara legal, que ela acaba gostando ali, eles começam a namorar, só que quando esse cara começa a falar de casamento ela apavora e eles terminam. E aí, depois de tanto tempo esperando, finalmente esse amigo que sabia a verdade fala pra ela que o Tito está vindo pro Brasil. E aí ela fica ainda mais confusa, ainda mais surpresa, e de fato o Tito aparece. As coisas então começam a ficar ainda mais complexas, porque a Clara tá completamente perdida nos seus sentimentos, porque ela sabe da realidade do Tito, sabe que ele não poderia ter saído facilmente assim da máfia, mas ele garante pra ela que ele saiu, que tá tudo certo agora. E aí eles começam então a ter vários encontros. E nesses encontros ali ela percebe que ela tá ainda perdidamente apaixonada pelo Tito e ele por ela. E nessa então eles têm que decidir o que fazer. Ela também não sabe muito bem como tá a situação, porque ele não se abre com ela nessa questão assim do que aconteceu antes para ele sair da máfia. E aí, com o fim do tempo, ali passando, eles decidem se casar. E é uma coisa assim muito rápida, muito assim de paixão no momento, eles se casam. E aí a Clara percebe que na verdade nem tudo ficou para trás, que ainda tem muito chão, muito caminho para eles percorrerem. Então, assim, é uma história que fica bem conturbada nesse sentido, porque eles não têm ali um momento de paz. Não tem um segundo de paz. E eles precisam aprender a lidar com isso. Eles têm ali que entender que o amor deles é mais forte do que todas essas dificuldades. E o que eles vão fazer, o que eles vão deixar de fazer, o que acontece, o final. Eu não vou contar para não estragar a surpresa, mas é muito diferente, é muito complexo, muito bonito. E tudo isso, assim, fica gravado na sua mente, porque são coisas que você não tem muita ideia de como funciona. E aí você lê, você sente tudo que eles estão sentindo. É uma coisa muito diferente, uma coisa muito interessante. E eu achei que a menina escreveu essa história, assim, maravilhosamente bem. Então essa é a minha recomendação para vocês lerem Entre Nós Oceanos. E um beijo, até o próximo vídeo.